Programa Seguindo a Cristo. Realização Igreja de Cristo na Capital. Sua família em Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está acessando agora a sua internet, o nosso canal aqui, Igreja de Cristo na Capital. Eu sou Otávio Calegari, sou evangelista aqui na Igreja de Cristo. Meu nome é Júnior Lira, também sou evangelista na Igreja de Cristo. Por favor, continue acessando o nosso site www.igrejadecristonacapital.com.br. Você é bem-vindo a esse momento de compartilhar a Bíblia, as Escrituras. Muito bom, e hoje nós temos um grande assunto, talvez seja o maior de todos. A grande pergunta de todas, né? Qual é a maior pergunta que a humanidade tem buscado desde os primórdios, desde que o homem é homem, ele tem se perguntado: quem é Deus? A maior parte dos teólogos sofrem com essa dúvida. E nós precisamos voltar para a Bíblia e descobrir quem é Deus à luz da Bíblia. Como que a Bíblia apresenta Deus? Se alguém te perguntasse quem é Deus, é um grande desafio, né? Como que você descreveria Deus? Bom, na rádio nós estamos tentando trazer esse momento para você poder refletir, e também nesse momento aqui um pouco mais completo, a fim de explorar, ampliar mais conhecimento. Bom, vamos pensar em Deus de que forma, Otávio? O primeiro ponto que a Bíblia apresenta para nós, e que vale a pena nós iniciarmos aqui, é a ideia de que Deus é um Deus trino. São três pessoas em uma só. Ao mesmo tempo, cada pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é uma pessoa independente, é uma pessoa com suas próprias ideias, com seus próprios desejos, e ao mesmo tempo é uma só pessoa, com esses desejos independentes, mas com uma ação única, uma ação unida, sempre tão unido como se fosse uma só pessoa. Nós podemos crer nesse Deus trino, que é um só, por causa da fé que Deus coloca em nossos corações. Deus nos dá essa fé, e através dessa fé que Deus nos dá, podemos crer, podemos aceitar essa grande realidade que a Bíblia nos traz. Agora, você deve estar se perguntando, como eu posso afirmar isso biblicamente? Existe um problema, né? A Bíblia ela não é muito específica na explicação da Trindade de Deus. Apesar que a palavra Trindade não é bíblica, não existe a palavra Trindade, mas a gente sabe dessa ação, né, dessa verdade, porque quando você lê as Escrituras, você percebe claramente Deus agindo em três momentos específicos. Uma hora ele age como Deus, a palavra em si, que é Elohim, apesar que Elohim ele tem uma forma de pluralidade, né? Vamos lá, se você abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz lá: façamos o homem a nossa imagem. Então, quando você lê o texto, você percebe que Deus não estava sozinho, Otávio. Deus estava trabalhando numa certa harmonia de 3 em 1. Só que essa explicação de como isso acontece, a gente só vai saber, né, mais para frente, quando nós encontrarmos com Deus. Então, Elohim é uma palavra plural de glória e tudo mais, né? É um recurso do Velho Testamento. E é interessante que no Velho Testamento a gente só conhece Deus como o Deus do Velho Testamento. Não aparece ainda a pessoa de Jesus, né? E o Espírito Santo aparece, mas de uma forma assim, muito indireta e tal, que vai aparecer muito mais claramente no Novo Testamento. Inclusive você ia citando João. Quando a gente cita lá em João capítulo 1, que é bem conhecido esse texto, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Interessante, o próprio João 14 vai dizer que a palavra 14 também, né? E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos sua glória, como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essas ações interessantes, quando eu dou aula na escola da Bíblia, eu gosto de representar, você vai ver aí na sua tela as três ações de Deus em 3 setas específicas. Né? Uma seta é a seta de cima para baixo, né? Assim, quando Deus agia no Velho Testamento, como é que ele agia? Ele agia olhando, os seres humanos olhavam para o céu, né? Então Deus agia de cima para baixo. Então você via claramente a ação de Deus com a humanidade, né? Quando Jesus veio ao mundo, como é que a ação se tornou? Horizontal. Então você vê aí a seta, assim, horizontal. Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus presencialmente, né? Nós, infelizmente, fisicamente olhar nos olhos dele e vê-lo, né? E agora, na nossa era, como é, né?
Agora você vai ver aí o sinal, né? Do Espírito. Que é Jesus e Deus vivem em nós. Então, e aí como é que faz a seta? A seta é dentro, né? Esse círculo que você vê com a setinha dentro do círculo, né? Então você vê que Deus está dentro de nós, vivendo dentro de nós, mas Ele teve 3 ações específicas. Uma hora horizontal, depois outra vertical e agora em nós, né? A gente vê também nas dispensações da Bíblia, né? Na era patriarcal, na era mosaica, Deus sendo quem aparece mais, né? Sim. Essa é a era de Deus. Depois a era de Jesus aqui encarnado, né? A era do Cristo sendo o Emanuel, o Deus conosco. E depois a era da igreja, a era do Espírito Santo, a era na qual nós vivemos agora, o Espírito Santo sendo a pessoa de Deus que mais atua na igreja, né? Com o seu povo. Bem, então essa é a grande verdade que nós queríamos abordar hoje, que Deus é um Deus trino. E no próximo programa nós vamos falar sobre, iniciar, né, o bate-papo, a conversa sobre quem é o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, e vamos ver mais das características do caráter de Deus. Sim. Fique conosco, acesse o site, você vai encontrar agora aqui embaixo, né, no vídeo, um link para você achar o texto que nós estamos discutindo aqui. É um texto intitulado Quem é Deus? E você vai poder ver mais com detalhes as passagens bíblicas e tudo mais do que nós estamos falando. Fique com Deus, na paz do Senhor. Deus te abençoe. Na paz também. A Igreja de Cristo na Capital está patrocinando este programa. Você também pode participar desta família de Cristo em Brasília. Venha nos visitar, 703-704, Asa Norte, em frente ao Colégio Militar de Brasília. Nossos cultos aos domingos são pela manhã, às 9h30. Venha conosco celebrar a vida e a vitória em Cristo. Adorar a Deus, fazer amigos e aprender mais do Senhor Jesus. Seja nosso convidado especial. Sinta-se em casa. Afinal, somos a sua família em Cristo.